Olá, olá pessoal! Neste vídeo tutorial abordaremos a importância e as diferentes possibilidades de abertura de chamados que podem ser feitos por vocês, usuários da ferramenta do Mildesk, aqui como solicitantes, né? Pessoal, é importante entender uma questão. Seja a sua realidade fazer a abertura de um chamado para um fornecedor ou para um departamento de suporte interno à sua empresa, é sempre importante, gente, que existir uma área de atendimento e essa área de atendimento realmente ter os registros das principais solicitações que estão acontecendo no dia a dia. Isso significa, pessoal, quando os responsáveis pelos atendimentos, essa área para a qual vocês vão fazer a abertura do chamado, no caso, né, eles possuem muitas funções. Ou seja, o pessoal já faz muita coisa no dia a dia. Por isso é importante ter uma ferramenta onde o pessoal pode fazer a organização e o controle das demandas de vocês para este departamento, né? Falando um pouquinho da importância do Mildesk na estrutura de vocês, dessa área de atendimento. Então, agora eu vou a uma parte mais prática. Vamos lá, pessoal. Como fazer a abertura de um chamado através da ferramenta? Vocês podem inicialmente vir aqui em solicitações. Eu vou mostrar duas formas iniciais, tá? E depois terminando falando de mais duas formas que são outras possibilidades que vocês vão ter. Mas a primeira forma seria aqui pela parte de solicitações. Aqui em solicitações vocês podem vir esse botãozinho chamado adicionar. E aqui vocês vão ter o local da qual vocês fazem parte e o departamento da qual vocês fazem parte já preenchidos. Ok, vocês não precisam mexer nessas informações. E vocês vão apenas lançar, no caso, um tipo de um chamado. Dos tipos que vão, é claro, sempre tendo em vista dos tipos que já vão ficar pré-determinados, o pessoal já vai deixar prontinho para vocês, vocês vão escolher, no caso, um tipo de um chamado e lançar um assunto e também uma descrição, ó, a minha impressora não liga. E vir aqui nesse botãozinho salvar, vocês vão ter a possibilidade de anexar, ok? Anexar, no caso, um determinado anexo, mandar um documento aqui para dentro da ferramenta, vocês vão ter essa possibilidade. Como vocês também poderão, no caso, fazer a abertura de chamados sem isso, ok, pessoal? A gente vem aqui no botão salvar, o que vai acontecer? O chamado já foi aberto e caiu aqui no grid, ok, pessoal? O chamado foi aberto e caiu aqui no grid. Ó. A impressora não liga, o técnico responsável neste caso é o André, ele já encaminhou, no caso, para um determinado técnico e criou já inclusive um SLA, ou seja, já atrelou um SLA a essa abertura de chamado. Essa é uma forma, ok, pessoal, onde vocês tiveram que escrever um assunto, uma descrição, escolher um tipo. Existe uma forma, inclusive a forma recomendada pela nossa equipe, que ainda é mais fácil. Vocês vão vir aqui no catálogo de serviços, inclusive alguns de vocês poderão fazer a abertura de chamada apenas dessa forma, que é o recomendado. E aqui no catálogo de serviços vocês vão procurar um serviço de vocês, por exemplo, impressora não liga, e abrindo isso aqui já vai vir inclusive o tipo do chamado selecionado, o assunto e até a descrição. Vocês podem adicionar opcionalmente alguma coisa extra na descrição que seja interessante para a equipe que vai fazer o atendimento de vocês, e podem vir aqui no botão salvar. Apertando no botão salvar, o que vai acontecer? O chamado já vai ser aberto e já vai cair aqui no grid, seguindo uma série de regras, né? Às vezes, inclusive, com uma atribuição de chamados automaticamente para um determinado atendente que vai fazer o atendimento de vocês. Mas o que importa, pessoal, é o seguinte, que fazendo a abertura do chamado, com alguns cliques, vocês já vão ter aqui o ID do chamado, que seria o protocolo, né? Se vocês quiserem trabalhar com a sua nomenclatura, o assunto e o acompanhamento do que está acontecendo no chamado, podendo interagir através de comunicações com os atendentes desse chamado, e assim por diante. Então é muito simples fazer a abertura de chamada através do painel e você só tem a ganhar com isso, tá, gente? Outra coisa que vocês podem fazer também para fazer a abertura de chamado. Uma forma que não é tão utilizada, mas vocês podem fazer, é através do chat. Existe a possibilidade de vocês começarem um chat para conversar com os atendentes de vocês, e esses atendentes podem transformar essa conversa em um chamado e deixar isso registrado dentro da ferramenta. Ok? Essa é uma possibilidade também apenas para aqueles, é claro, que têm esse recurso contratado. E também uma última forma que seria através da abertura chamada por e-mail. Como funciona isso, pessoal? É muito simples. O pessoal que faz o atendimento de vocês vai disponibilizar um e-mail, e disparando o e-mail para esse e-mail, o que vai acontecer, gente? O título do e-mail de vocês vai se tornar o título do chamado,
no caso o assunto do chamado, e o corpo do e-mail de vocês vai se tornar a descrição desse chamado. É claro, isso é interessante, vocês podem ter essa facilidade de fazer a abertura do chamado por e-mail, mas a gente não recomenda. O ideal é que vocês sempre façam de preferência pelo catálogo. Imagina vocês tendo acesso a um catálogo de serviços vistoso, fácil de realmente utilizar. Escolhe aqui no caso a classe do problema de vocês, escolhe o serviço, inclusive o assunto e a descrição já vem preenchida, ou seja, vocês só precisam apertar no botão salvar. É muito simples, é muito fácil, tá, gente? Então, dependendo da forma como a ferramenta vai ser configurada aí na estrutura de vocês, é muito mais válido que você realmente utilize o catálogo de serviços do que às vezes disparar o e-mail. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Esse é um vídeo rápido para explicar como funciona o processo de abertura de chamado para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com a equipe de vocês aí de atendimento, que o pessoal vai prontamente atender de vocês. Realmente a equipe aqui do Mildesk deseja sucesso a todo mundo, sucesso a vocês, e a gente deseja dar um grande abraço para vocês.